Estamos de volta. Melhor e Mais Justo de hoje discute a comunicação e o jornalismo num conturbado momento da democracia brasileira. Para essa conversa estão aqui comigo Eduardo Nunomura, integrante da Rede Jornalistas Livres e professor de comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, e Veridiana Alimonte, integrante do Conselho Diretor do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. As formas tradicionais de financiamento dos meios de comunicação muitas vezes comprometem o conteúdo das informações. Projetos como Mídia Ninja, a Pública, o Intervozes, representado aqui pela Veridiana, e alguns outros têm colocado os leitores como financiadores diretos das reportagens através de doações, por exemplo. É possível criar modelos de sustentabilidade mais independentes do mercado e dos poderes econômico e políticos? Bom, possível é, mas acho que a gente está testando, né, essas possibilidades. As doações, a Pública, por exemplo, utiliza o Catarse, o Intervozes também tem um projeto no Catarse, e agora, últimos dias para poder doar. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, né? E a gente está lá com um projeto de um documentário para tratar justamente da importância da regulação dos meios de comunicação, como isso é feito em outros países e não conseguimos fazer isso no Brasil. Então, quem quiser nos ajudar, já que o assunto é esse, né? É catarse.me/Lei da Mídia Brasil. E, bom, a agência pública financia várias reportagens importantes por meio do Catarse também. É como uma espécie até, na verdade não é uma assinatura, né? Mas enfim, o modelo de assinatura é o mais tradicional, mas vem se explorando o modelo de financiamento coletivo por meio dessas doações, e a Pública vem conseguindo fazer trabalhos bem interessantes através disso. Tem também veículos alternativos como o Brasil de Fato, que tem o modelo tradicional mais de assinatura, mas que também enfrenta dificuldades. Então, a gente tem que ir testando as possibilidades que, inclusive, a internet nos traz, porque o crowdfunding na plataforma como o Catarse é algo que é possibilitado com a internet. Por isso, gostaria de reforçar aí o que foi dito na apresentação inicial, né, até pelo meu companheiro do Intervozes, que quando a gente, tanto para falar de acesso à informação e liberdade de expressão, como também para falar de formas alternativas de financiamento, é importante, o acesso à internet tem que estar na agenda nacional de fato, e isso também não, enfim, o governo também não vem fazendo da maneira como a gente acha que deveria ser o correto, é algo que também temos que pressionar. Acesso à internet, velocidade de banda, isso que o Diogo lá na abertura, no VT Exatamente. de abertura, estava lembrando, quer dizer, se hoje as televisões abertas ainda são o principal, muitas vezes o único veículo de informação das pessoas, veículo de comunicação que as pessoas assistem, quase 92% da população brasileira, em parte a internet, que vem como um contraponto importante, será mesmo importante quando o acesso e a qualidade desse acesso for generalizado para a população brasileira inteira, né? Enquanto universalizado e com qualidade, né? Porque também internet com conexão de baixa velocidade, que não respeite um tráfego livre, né? A chamada neutralidade da rede e coisas desse tipo, seria um pouco mais do mesmo, né? Um pouco mais de controle, como da grande mídia, agora sobre o ambiente virtual, né? O fato é que precisa ser criado um modelo novo, ou vários modelos que vão se complementar, e cada um vai se adequar à sua realidade, seja para uma grande veículo de comunicação, como um veículo médio, um veículo pequeno. Tem várias formas, todas elas, como a Veridiana disse, estão sendo testados. Não há um exemplo que fala assim, não, esse é matador, esse está dando certo. Pode dar pontualmente. A questão é que as pessoas, e aí a discussão as pessoas não estão dispostas a pagar nada, né? É muito complicado isso, porque elas simplesmente não querem pagar, e a gente tem que entender por que as pessoas não querem pagar. E aí a gente tem que discutir, tá, mas quem que vai financiar o jornalismo? Essa crise que eu falo de legitimidade, ela não passa por essa questão, mas ela tangencia. Por quê? Porque a gente precisa, para fazer um jornalismo, você precisa mandar a pessoa, entrevistar a pessoa no local, ou viajar, ou fazer alguma coisa, mesmo por telefone. Se você vai entrevistar alguém, tem custos, e esses custos vão ser bancados por quem? Por exemplo, é difícil a gente conseguir ver algum exemplo independente hoje que fala, esse conseguiu achar a fórmula do sucesso. Agora, Eduardo, aí não vem a questão da democratização da mídia, não só da regulação, mas da democratização, de uma política pública. Se a gente pensar na lei de meios, Argentina, por exemplo, né, um terço, um terço, um terço,
um terço mídia, isso na TV e na radiodifusão, um terço mídia pública, estatal, né? Um terço mídia comercial, como Rede Globo e outras TVs abertas e rádios, enfim, e um terço mídia comunitária, mídia social, etc. E aí você pode ter formas de financiamento para cada um deles, porque elas passam a ser atrativas, né? Sim, sim, sim. No projeto de lei de iniciativa popular, que a gente tem junto ao FNDC, que, enfim, até vou passar o site também para quem quiser conhecer, para expressaraliberdade.org.br, em que uma das questões que está presente aí no projeto é justamente a criação de um fundo mais focado na radiodifusão, né, mas que teria uma boa parcela para a radiodifusão pública, mas com uma boa parcela destinada à radiodifusão comunitária também. Então, aí um financiamento público, mas um financiamento público já designado, né, que independe de um governo gostar mais ou menos do projeto, e que, enfim, traz uma garantia maior para esses meios alternativos, em que se inclui também a radiodifusão pública brasileira, o projeto da Empresa Brasil de Comunicação, né, da EBC, enfim, que lida um pouco com essa questão do financiamento. Mas aí, falando dessa questão das políticas públicas, trazer também uma questão que tem sido polêmica, que é o modo como o governo, e aí o governo federal, mas poderiam ser também os governos estaduais, enfim, mas estamos falando mais propriamente do governo federal, distribui suas verbas de comunicação, né? Quer dizer, como que a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do governo federal, que detém, digamos, a comunicação oficial, institucional do governo brasileiro, distribui as suas verbas de comunicação. Quer dizer, ainda há uma concentração nos grandes veículos, né, por conta de uma série de critérios, de regras que estão estabelecidas, embora o ex-ministro Franklin Martins tenha alterado muitas dessas regras e, por conta disso, sofrido, digamos, muitas críticas e discriminação da grande mídia, porque tocou em interesses permitindo que outros atores participassem também dessas verbas que não são pequenas e que viabilizariam muitas vozes, né, se fossem mais bem distribuídas. Tá? Dá para falar isso? Mas a gente volta na discussão logo inicial, é o debate interditado. Foi muito pior. Antes do governo Lula, por volta de 100 veículos de comunicação, 200, vamos ser honestos assim, 200 veículos de comunicação detinham quase todo as verbas da SECOM. Hoje em dia, são quase 2.000. Houve uma melhora muito maior. O governo Lula e o governo Dilma também, né? Sim, mas é inegável que não é mais uma concentração tão grande e absurda como havia no passado. Muito embora entre os 200 que recebiam verba, um deles se destacava muito fortemente. Né? Sim. Precisa dizer qual é? Parece que tem um logotipo redondo, assim, esférico. Mas aí o que é engraçado é que quando eu falo faz um aniversário redondo. Quando eu falo essa discussão também. É que ao pautar essa discussão, quando começou a discutir que houve uma tentativa de pulverizar as verbas publicitárias, o que aconteceu? Já começou a pensar aqui, um exemplo ali. Ah, não, o dinheiro está financiando blogueiros ditos sujos, blogueiros progressistas que estavam fazendo o jornalismo chapa branca. Ou seja, o que eles estavam sendo feito era jornalismo chapa branca. Ninguém discutiu começa a discriminação e uma perseguição. Então, vou colocar uma pergunta aqui. A gente, durante o intervalo do segundo para o terceiro bloco, a conversa continua, inclusive, com o pessoal da técnica aqui no estúdio. E a Marina, que está ali hoje coordenando as atividades do estúdio, fez uma pergunta para nós, que eu vou repassar agora para os nossos convidados, que é nessa direção. Quer dizer, para além da questão de você ter ainda, né, uma prevalência da grande mídia, se não há, por parte da grande mídia, uma desqualificação, uma perseguição e uma discriminação e estigmatização daqueles jornalistas que, entre aspas, ousam falar contra a sua prevalência, né? A prevalência da grande mídia, sobretudo da Rede Globo, mas não só dela. Então a gente tem blogueiros chamados blogueiros sujos, vários deles processados por exercerem jornalismo e liberdade de expressão, tá certo? Desqualificação, feito pela mídia sem nenhuma prova, etc., ou mesmo simplesmente tentando fazer o que eles fazem muito bem agora com
com a produção de uma crise institucional no Brasil, que é distorcer fatos e fazer valer a sua versão dos fatos, né? Como combater, quer dizer, os jornalistas combaterem não apenas uma hegemonia de versões viesadas da notícia, mas também a discriminação ou mesmo a perseguição política, jurídica, econômica sofrida por eles em relação à grande mídia, né? Como ele mesmo dizia, né? Houve a grita em relação ao financiamento, os blogueiros passaram a terem denominações não muito agradáveis, né? A gente tem outros exemplos interessantes, aí inclusive de crítica, né, aos meios de comunicação e a forma como eles fazem a cobertura, que também foram rigidamente perseguidos, como é o caso da Folha de São Paulo e Folha de São Paulo, que até hoje isso ainda está em discussão, que o site foi tirado do ar com a justificativa de que eles detinham a marca e as pessoas confundiam Folha com falha, então por isso, né, muitas vezes até pode resvalar em argumentos que nada tem a ver com a política ou com a discussão real, né, que são desculpas como a propriedade do nome Folha de São Paulo nesse caso. E isso só reproduz, num contexto de internet, um contexto de perseguição que já existia há muito tempo com a radiodifusão comunitária, né? Uhum. Em que... Rádio pirata, né? As rádios piratas que derrubam avião, né? E aí aparece no... Não derrubam avião, tá? Diziam que elas derrubavam, dizem que derrubam avião, né? Isso que era para gerar esse terror e essa discriminação. Mostra, né? Como que elas são perigosas, aí mostra o trator passando em cima dos equipamentos da rádio que foi fechada. E recentemente teve uma decisão que condenou à prisão uma pessoa responsável por uma rádio comunitária na Bahia, a Rádio Coité FM, que foi condenada a 2 anos de prisão por conta disso. Que estava tentando conseguir uma autorização há muitos anos e não conseguia, porque o processo funciona de um jeito para a radiodifusão comercial e de outro para a radiodifusão comunitária. A liberdade de imprensa, falando nessa história da perseguição e tal, e da manipulação, a liberdade de imprensa pode cometer crimes? A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, ela não está isenta de responsabilização, né? A questão toda quando a gente discute censura, a gente está falando de alguém ser proibido de publicar algo previamente, de ter algum tipo de análise prévia em relação àquilo que vai ser dito. Agora, no momento em que algo é publicado e existem elementos ali que por conta de erro ou mesmo má fé, né, isso causa prejuízo a alguém, dano, né, a alguém, pode haver responsabilização. Se discute muito se essa responsabilização deve ser cível, com pagamento de indenização, etc., ou penal. Há organizações da sociedade civil, parceiras nossas, que acham que muitas vezes, aliás, a responsabilização penal pelos escritos acaba atingindo muito mais a imprensa alternativa do que a grande imprensa. Os blogueiros são muito... Porque eles não têm poder econômico para contrapor. Então, eles sofrem muito, né, com a criminalização nesse sentido, mas o que eu acho que é importante que seja dito é que em nenhum momento a liberdade de imprensa ou a liberdade de expressão impedem que haja responsabilização em relação a algo a uma má consequência em decorrência de erro ou de má fé de algo que foi publicado. Estou querendo dizer que quando a gente trata quando a gente fala de responsabilização, né, por problemas como esse, nós não estamos nos colocando do lado de censores ou nada se a disso. gente critica a censura, se a gente tem todo o critica direito a de utilização, publicar e aí assumir a responsabilidade por aquilo que publicou, não é impedir que publique, pelo amor de Deus, não é isso, né? Publica. Agora, ao fazer isso, se comprova má fé, deve ser... O problema é que a nossa justiça, a gente tem problemas muito graves no Brasil, no poder legislativo, estamos vendo a qualidade do nosso Congresso, propondo redução de maioridade penal, terceirização, enfim, vão avançar em outros temas, não só controversos, mas eu diria nefastos à sociedade brasileira. A gente tem problemas, hoje o Executivo vivendo problemas importantes, e a gente tem um judiciário também muito complexo no Brasil. O problema de ir para as barras da justiça é que uma questão como essa, esse assunto já terá passado, o efeito na opinião pública já terá sido feito, e daqui a 10 anos
eventualmente você ganha uma causa contra um grande veículo de porque eu acho que as mídia. coisas estão acontecendo, as pessoas, e acho que junho de 2003 é um movimento muito importante para a sociedade brasileira. Primeiro, porque ali parecia que é um movimento contra o governo, nunca foi necessariamente contra o governo XYZ, foi exatamente contra o poder instituído, que queria aumentar a tarifa. Mas o que aconteceu ali? Não estava sendo julgado só aquilo, basta ver que a imprensa também estava ali à bala, ela estava sendo discutida. Ela, por exemplo, a cobertura, né, por que o Mídia Ninja surgiu, despontou naquele momento, que é um dos integrantes ali da rede de jornalistas livres, surgiu e despontou naquele momento. E não era só ele, tinha Mídia Geisha, Mídia Ninja. Por quê? Porque ele estava fazendo um discurso no chão, que é onde a reportagem tem que ser feita, do lado das pessoas. Quem são as pessoas que estão ali protestando? E o que a Globo fazia? Ela cobria do helicóptero, porque ela não podia colocar os seus repórteres mais conhecidos com o microfone quadradinho, o cubo, na rua. Porque senão ele também estava sendo alvo. Então ele colocava produtores para tentar obter alguma informação. Basta ver que um carro da Record foi depredado, teve um ato de vandalismo contra esse coisa. E aquele movimento não é um movimento só de um dia ou de alguns dias, foi um movimento que foi crescendo e tendo várias facetas, várias formas. É um movimento que ainda vai ser muito discutido no Brasil. Verigiana, para concluir, porque o nosso tempo dois estourou. Comentários bem Conclua, rápidos. rapidamente. Embora tenha esse tempo, né, duas questões interessantes são, no caso de rádio e televisão, nós não precisamos esperar o judiciário. Mesmo com a legislação problemática que a gente tem, já há elementos importantes, como, por exemplo, incitação à violência e ao crime, como a Raquel Sherazade fez na televisão quando cobriu um caso que ficou famoso, né, do menino que foi linchado, exatamente. Aquilo não pode ser feito. O Ministério das Comunicações já poderia tomar uma providência em relação a isso, embora não seja muito proativo nesses casos, né? E uma outra questão que a gente precisa discutir é o direito de resposta. Que também tramita no Congresso exatamente, há muito tempo. É garantido na Constituição, mas não querem se aplicar, porque a lei de imprensa foi totalmente revogada, inclusive essa parte, então se discute como aplicá-lo, mas o direito de respostas também é algo bastante relevante para a gente tratar agora, não só na perspectiva individual, mas coletiva também, de movimentos sociais terem esse direito, de movimento gay, etc., terem esse direito. Com o mesmo espaço, nas mesmas condições da ofensa, né? Eu agradeço aos nossos convidados aqui por esse importante debate. Certamente este debate e os seus desdobramentos continuarão na TVT, que é espaço importante para a gente continuar fazendo essa conversa e esclarecendo a população. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Melhor e Mais Justo fica por aqui. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.